Olá, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar o Band Eleições. Continuamos hoje com a nossa série de programas dedicados a discutir a sucessão na Prefeitura de Belo Horizonte. E a nossa convidada de hoje é a candidata pelo PSOL, Áurea Carolina. A Áurea Carolina é cientista social e educadora popular, especialista em gênero e igualdade pela Universidade Autônoma de Barcelona e mestre em ciência política pela UFMG. Em 2016, foi eleita vereadora em Belo Horizonte, tendo a maior votação da cidade. Em 2018, foi eleita deputada federal por Minas Gerais, a mulher mais votada do estado e, novamente, a parlamentar mais votada na capital e região metropolitana. A Áurea Carolina tem uma trajetória em defesa das causas das mulheres, da negritude, das juventudes, dos povos e comunidades tradicionais e das pessoas que vivem nas periferias. Boa noite, candidata, muito bem-vinda. Boa noite, André, obrigada. Boa noite, gente. E para participar comigo dessa entrevista, o comentarista de política da TV Band Minas e da Rádio Band News FM BH, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite a todos, André, Murilo, deputada, prazer em entrevistá-lo e boa sorte no desafio. Obrigada. E sempre ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, candidato. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. Deputada, a gente viu pela abertura, né? Candidata mais votada como vereadora, depois a mais votada em BH e na região metropolitana para deputada federal. Esses números indicam que o seu nome é o principal hoje em Belo Horizonte da esquerda. O que isso representa na candidatura? O que isso quer dizer pensando nessa corrida agora para a Prefeitura de Belo Horizonte? O André representa que nós temos uma atuação muito consistente, muito sólida, né, que vem de muitos anos já, junto com os movimentos sociais, junto com as comunidades periféricas, com lutas que hoje não têm espaço na política institucional como deveriam ter em Belo Horizonte, e significa um reconhecimento de que a gente está no caminho certo, né? Eu também fui reconhecida como uma das melhores parlamentares do Brasil no Prêmio Congresso em Foco, fui a parlamentar de Minas mais bem votada pelo público, então mostra que a gente está no caminho certo e que tem um potencial muito grande de crescimento. Murilo. Deputado, mas para quem está te conhecendo agora, pensa o seguinte, foi eleita vereadora em 2016, em 2018 já foi deputada federal e agora, 2 anos depois, já candidata a prefeita. Não terminou o mandato de vereadora e, caso ganhe, não terminará o mandato de deputada federal. O que a senhora pode falar para essas pessoas? O que você pode apresentar da sua atuação legislativa, mesmo não tendo terminado os mandatos? Super importante essa pergunta, Murilo, porque nós trabalhamos num mandato coletivo. Eu faço parte de uma construção que envolve outras parlamentares em mandatos que estão em 3 níveis do Legislativo. Estão em BH, na Câmara Municipal, na Assembleia de Minas e eu estou em Brasília, na Câmara dos Deputados. Esse mandato coletivo é chamado Gabinetona, que é uma experiência única no Brasil, de compartilhamento mesmo do poder, de práticas de inovação democrática que são reconhecidas internacionalmente, inclusive. E exatamente porque é um processo coletivo e não é uma coisa personalista, de carreira individual, que faz sentido que a gente continue abrindo espaço para ocupar mais instâncias de poder, né? Quanto mais a gente avançar, mais de nós estarão no poder. E esse mandato é feito de gente comum, trabalhadora, gente parecida comigo, né? Que não se vê na política institucional, que hoje é dominada por homens brancos, empresários, pessoas ricas, e nós somos, em maioria, mulheres, pessoas negras, trabalhadoras, gente de origem popular, né? Então, fazer essa experiência crescer é o nosso compromisso. Além disso, nesse momento histórico, a gente vive uma situação dramática de perdas de direitos, de aumento do desemprego, da informalidade. As condições de vida da maioria da população pioraram demais da conta e nessa pandemia, com a mortandade em massa, né? Mais de 120 mil pessoas mortas em função de um governo irresponsável que está controlando o país, é preciso ter uma alternativa popular na nossa cidade que enfrente todas essas ameaças. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre propostas, né? Outros desafios de ordem política, administrativa e de parcerias. Falar de transporte público, por exemplo. Não se pode falar em transporte se não falarmos de metrô de Belo Horizonte, está sempre recorrente, é uma pauta recorrente nas eleições, nas campanhas eleitorais. O nosso metrô tem mais de 30 quilômetros em mais de 30 anos. É como se fizéssemos, em média, aí, 1 quilômetro de metrô por ano. E, no entanto, não conseguimos avançar.
E também não conseguiremos se não tivermos aí uma relação profícua administrativamente com o governo estadual, o governo federal. Como é que o senhor espera conduzir essa situação, esse debate, essa construção desse transporte coletivo de Belo Horizonte, sendo prefeita, se as relações políticas são turbulentas com o governador do estado, Zema, e principalmente com o presidente da República, Jair Bolsonaro? Orion, interessante que vai chegando a época de eleição, aparece a promessa do metrô de novo, né? A gente já viu esse filme várias vezes, parece que é até uma lenda urbana o metrô do Barreiro, né? A população já está muito desacreditada, muito cansada. A gente acaba de ver um anúncio de que supostamente haverá a verba liberada para a construção da linha 2, né? Da linha do Barreiro, e a gente vê isso com uma cautela, porque ainda não há uma decisão judicial que garanta que esse recurso vai chegar em Belo Horizonte mesmo, né? É só lembrar, em 2012, às vésperas da reeleição do Márcio Lacerda, ele instalou umas sondagens ali na Praça 7, né? O famoso buraquinho do Lacerda, e de lá para cá o metrô não andou, né? Então a gente vê, assim, com vontade de que isso dê certo, porque é um ganho para a população de Belo Horizonte, mas a gente não vai confiar em coisas que não estão asseguradas de verdade. Sobre a relação com os governos estadual e federal, obviamente é necessário ter uma postura republicana, de diálogo. Essa é a postura que eu tenho na minha atuação como vereadora, na minha atuação como deputada federal. Eu fui da mesa diretora da Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados, a segunda vice-presidenta, e ali nós trabalhamos incansavelmente em defesa dos direitos culturais, das políticas culturais, em diálogo com o governo federal. Apesar de toda a dificuldade, um governo que tem uma agenda contra a cultura, uma agenda de desmonte desse setor, que não tem acudido os artistas, trabalhadores da cultura, espaços culturais como deveria. Precisou ter uma lei do Congresso Nacional de emergência cultural para que a gente pudesse apoiar esse setor que é tão importante. Foi um dos primeiros a parar na pandemia e vai ser um dos últimos a voltar, porque a cultura é o encontro das pessoas, né? Não dá para aglomerar nesse momento. Então, assim, a minha postura é de compromisso com os direitos, com as garantias democráticas e de lutar por nossa cidade, seja onde for e com quem for, né? Mantendo os nossos princípios e os nossos valores sempre. Candidata, o Orion falou sobre essa questão do metrô. É sempre uma questão muito polêmica em Belo Horizonte, mas ainda falando do transporte público, o transporte público de ônibus mesmo também é muito polêmico em BH. A tarifa é considerada cara, é uma das mais caras entre as capitais nacionais, o serviço é muito criticado, a gente teve problemas, inclusive, durante a pandemia, ônibus lotados, e uma relação sempre complicada, né, da prefeitura com as empresas, com a população, enfim. Como tentar resolver, oferecer um transporte de melhor qualidade e, quem sabe, com um valor mais acessível, enfim. Posso pegar uma carona na sua pergunta, claro. Maria? Deputada, além disso, pessoas desempregadas não conseguem procurar emprego porque não têm dinheiro para pegar o ônibus. Pessoas que querem usar o serviço público gratuito de saúde e educação não podem usá-lo porque não têm o dinheiro para pagar o ônibus. A senhora pensa em instituir a tarifa zero também nessa discussão da política de transporte? Olha, eu venho de uma região periférica, né? Eu sou da Regional Noroeste, do bairro João Pinheiro, e a vida inteira eu andei de ônibus em Belo Horizonte. Eu sei o que é pegar busão lotado, eu sei o que é ficar horas no ponto de ônibus, esperando o ônibus que não vem, né? Ficar, às vezes, tarde da noite esperando o ônibus, podendo acontecer qualquer coisa, né? Sendo uma mulher, a violência contra nós é uma realidade na nossa cidade. Então, assim, esse é um problema que está relacionado à qualidade de vida urbana. A tarifa é muito cara e Belo Horizonte já teve uma das tarifas mais baratas do Brasil. Como é que a gente chegou nesse ponto? É porque hoje o transporte está na mão de alguns empresários que controlam o sistema, num contrato que tem uma duração longuíssima, né? Foi instituído na gestão do ex-prefeito Fernando Pimentel e precisa ser revisto. Se esse contrato não for revisto, não tem como a gente melhorar a qualidade da prestação do serviço, porque as empresas hoje fazem o que elas querem. A prefeitura aplica multas, mas isso não tem um efeito de correção do sistema. A tarifa continua sendo excessivamente cara e a consequência é essa. As pessoas, muitas vezes, precisam da circulação para
ter acesso ao emprego, ter acesso aos seus direitos, né, aos serviços de saúde, a tudo que a cidade pode oferecer, e o transporte é um empecilho. Além disso, piora a nossa qualidade de vida, assim, em termos ambientais, né, de como a gente respira o ar dessa cidade, horas que se perde em congestionamento, né? Então, a gente precisa pensar a política de mobilidade urbana de maneira integrada. O plano diretor tem mecanismos importantes que podem avançar nessa direção, né? Para a implementação de ciclofaixas, implementação de uma política da bicicleta, né? E favorecer mais o transporte a pé, transporte coletivo. A gente precisa, primeiro, revisar esse contrato e ver formas de subsidiar a tarifa, fazendo uma correção de injustiças econômicas, por exemplo, a partir do IPTU. A gente pode taxar o IPTU de maneira progressiva e as pessoas mais ricas, donos de mansões, de shoppings, pagam proporcionalmente mais do que a população mais pobre. Não é uma questão de justiça? E assim a gente corrige uma questão em que a população toda pode contribuir, beneficiando as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam verdadeiramente de mais cuidado do poder público. É possível, sim, chegar na tarifa zero. A gente tem trabalhado com uma equipe de especialistas que já tem muito acúmulo. Existem experiências em outras cidades internacionais que podem nos referenciar nessa pesquisa. E eu acredito que, gradativamente, a gente pode reduzir o custo da passagem, melhorar a prestação do serviço e diversificando os modais do transporte público, do transporte coletivo. Candidata, só para deixar claro, então a senhora é a favor que o município financie parte do transporte coletivo, porque hoje a alegação da prefeitura é que está na mão dos empresários, mas ela não põe dinheiro dela, direto do município no transporte. A senhora é a favor de um financiamento por parte do município para reduzir o preço da passagem? Eu sou, Murilo, porque o modelo empresarial não está dando certo. Os empresários estão interessados no seu lucro. É legítimo, é uma busca dos empresários. Agora, não às custas do sofrimento da população, em cima de um direito social. Transporte é um direito constitucionalizado. Então, não é possível que a gente vai ter a população refém dos interesses econômicos de alguns poucos empresários. Então, acho que eles têm que trabalhar os seus negócios em outros ramos, não se beneficiando da cidadania de Belo Horizonte. E, com isso, a gente pode, sim, criar mecanismos em que o poder público trabalha para corrigir desigualdades, né? O setor econômico tem o seu papel fundamental na dinamização do município, né? Gerar riqueza, circular riqueza. Inclusive, eu defendo que a gente priorize os pequenos negócios, os médios negócios, os pequenos comerciantes, aqueles que estão nos bairros custando a sobreviver, né? O comércio local foi perdendo espaço em Belo Horizonte. Nessa pandemia, muito pouco se fez. Aliás, a gente pode dizer que nada foi feito para amparar esse setor econômico. Então, assim, acho que a gente tem que olhar de maneira integrada, sabendo que os empresários têm um papel na cidade, mas quando a prioridade é cuidar das pessoas, o poder público tem que entrar com força total. Deputada, a senhora falou um pouquinho dessa questão econômica, né? Saíram os dados, né? Uma queda de quase 10% do PIB, país entrando novamente na recessão e, claro, Belo Horizonte não deve fugir disso. Ou seja, caso eleita, a senhora deve pegar uma cidade com muitos problemas econômicos, assim como o país, né? De uma forma geral. Como resolver essas questões? Como é que a senhora vê esse desafio mesmo de tentar retomar a economia num momento tão complicado? O André, existem muitas iniciativas incríveis acontecendo nos bairros, nas periferias de Belo Horizonte, que não contam com o apoio da prefeitura, né? Pequenos empreendedores, pequenos negócios que movimentam uma rede, apoiam suas famílias, apoiam a comunidade inteira. Nessa pandemia, nós vimos forças-tarefas de solidariedade que tinham uma pegada econômica também, né? De quem produz alimento, de quem faz artesanato, entre outras áreas de produção, assim, e tudo isso pode ser uma saída, assim, economia solidária, popular, o cooperativismo, esses empreendedorismos que têm essa vocação de acordo com os territórios, né? Com as pessoas construindo suas próprias saídas de maneira autônoma. Então, acho que o papel da prefeitura é dar condições para que isso se desenvolva da melhor maneira possível, né? Claro, tentando corrigir distorções, porque hoje grandes cadeias econômicas de supermercados, de farmácias, só para citar esses exemplos, acabam tendo uma força muito grande, engolem os pequenos, né? Então, a gente precisa chegar junto com a atuação da prefeitura para dar uma equilibrada nesse jogo. Agora, deputada, a senhora lançou a candidatura oficialmente essa semana na convenção do partido e no discurso a senhora lamentou o fato de não ter conseguido uma aliança no campo da esquerda. Nós estamos falando especificamente de PT, PCdoB principalmente.
além de outros partidos, PSB, vamos dizer, PDT, a senhora lamentou esse fato. Então, qual que é a distinção para o eleitor que é identificado mais com esse campo político que a senhora defende, qual que é a distinção que o PSOL apresenta nessa eleição em relação a outros partidos do campo da esquerda, por exemplo, o PT? De fato, a gente batalhou muito para construir essa frente ampla, né, com outros partidos de esquerda. Não foi possível, nós entendemos, né, as motivações dos partidos são várias. E agora a gente tem uma possibilidade de coligação majoritária com a Unidade Popular e o PCB, partidos com os quais a gente já constrói muita coisa, né, em Belo Horizonte, na Gabinetona também, várias lutas. E a nossa grande diferença é essa capacidade de inovação. A Gabinetona é um ponto de partida de que a gente pode governar Belo Horizonte trabalhando projetos que escutam as pessoas muito de perto, né? Que constrói junto com as suas realidades, com as suas necessidades. A gente vem com uma prioridade trazendo as maiorias sociais, que são as mulheres, as pessoas negras, povos e comunidades tradicionais. Existe uma comunidade indígena em Belo Horizonte que é massacrada, que é invisibilizada e que precisa ser protegida. A gente tem que trazer a população LGBTI, falar da diversidade, né? Então, todos esses grupos que formam a grande maioria da população de Belo Horizonte é uma cidade negra, uma cidade de maioria de mulheres, trazendo essas, a gente cuida de todo mundo. Quando a gente beneficia quem mais precisa de cuidado, a gente gera um benefício positivo para toda a sociedade, né? A gente vai criando uma cadeia em que toda a população, de alguma forma, é incluída no trabalho da prefeitura, né? E priorizando quem mais precisa, a gente corrige desigualdades socioeconômicas. Então, a gente vai criando também uma sociedade mais segura, mais protegida, porque a segurança pública está ligada diretamente à questão da oportunidade de acesso a direitos que nós podemos gerar na nossa cidade, né? Territórios que são menos assistidos pelas políticas públicas são mais vulneráveis e são lugares onde acontecem as piores violências, né? Não porque aquela população é mais propensa à criminalidade, não. É porque exatamente ali não há um amparo das políticas públicas para elas se desenvolverem plenamente. Então, trabalhar tudo isso conjunto. Candidata, o assunto está muito bom, o tempo está fluindo, né? Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta, inclusive, com uma pergunta do Orion Teixeira e dentro de instantes, claro, estaremos de volta com o Band Eleições, conversando, então, com a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Áurea Carolina, do PSOL. Até já! Estamos de volta com o Band Eleições 2020. No programa de hoje, a gente recebe a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSOL, Áurea Carolina. Eu prometi, então, a pergunta do Orion Teixeira nessa volta. Deputada, eu vou falar de proposta novamente, na questão da saúde pública, né? A pandemia, a crise sanitária expôs ainda mais os problemas de saúde da capital mineira, porque além das suas próprias demandas, ela é congestionada por demandas que vêm do interior. Prefeitos acham mais cômodo colocar os seus próprios doentes numa ambulância, mandar para a capital que lá tem solução. Enfim, como resolver essa situação que consome 40% ou mais dos recursos de Belo Horizonte, se não houver aí um debate, um pacto, um entendimento com o governo do Estado e até mesmo com esses prefeitos de forma geral? Orion, primeiro, assim, contextualizar que o SUS em Belo Horizonte é resultado de muita luta dos movimentos sociais, né? São décadas de proteção, de defesa do SUS, e é um grande patrimônio social. Se não fosse o SUS, o que seria do Brasil nessa pandemia? E nós aqui em Belo Horizonte também, né? Apesar da gente ter uma cobertura razoável do sistema em BH, a gente precisa melhorar muito a abordagem do seu funcionamento, como que é o atendimento direto com a população. E nós temos problemas de racismo institucional, de não ter um tratamento igualitário para todas as pessoas. Tanto é assim que a maioria das pessoas que morreram de Covid-19 em Belo Horizonte são negras e das regionais mais pobres, são vindas das periferias. Então, isso não é normal, isso não é aceitável, e a gente precisa atuar para melhorar a educação dos trabalhadores da rede, integrando com as políticas de assistência social, de educação, de segurança pública, entre outras. E a gente precisa fazer esse debate
debate regionalizado na região metropolitana e com o estado de Minas Gerais, né? A capital é mais rica e ela tem um papel de indução. Belo Horizonte tem um papel de redistribuir a riqueza que é gerada aqui para beneficiar o estado e a região metropolitana. Assim, a gente não pode ser egoísta e achar que é tudo para Belo Horizonte e o resto que se vire. Não pode ser dessa forma. BH é a capital de todos os mineiros, de todas as mineiras, né? Agora, a gente não pode ter uma sobrecarga do sistema sem haver um compartilhamento de responsabilidades. A gente não avançou na gestão da região metropolitana de uma maneira tão assertiva. Eu acho que esse é um debate que precisa ser feito. A gente precisa criar maneiras também de que cada município participe de acordo com a sua capacidade, né? Existem tentativas que já foram feitas, consórcios, mas eu acho que a gente tem que aprofundar muito essa questão, sem dúvida nenhuma. E o diálogo com o governador Romeu Zema, né, que segue a linha do governo federal, do presidente Bolsonaro, uma linha que muitas vezes é antipovo, é contrária aos interesses da maioria da população, prioriza interesses econômicos em detrimento das pessoas, mas ainda assim é preciso dialogar e fazer um debate muito sério, muito franco. Já que o Orion falou na questão da saúde, como que a senhora avalia essa atuação da prefeitura, também do governo, no combate ao coronavírus? A gente está vivendo nessa situação de pandemia, muita polêmica é colocada aí nessa questão da atuação do governo, atuação da prefeitura, atuação do governo federal. Como é que a senhora viu, principalmente a da prefeitura, e como é que a senhora atuaria caso fosse prefeita? O prefeito Alexandre Calil conseguiu coordenar um trabalho na política de isolamento social, de fechamento dos serviços não essenciais, sustentado em evidências científicas. Isso é importante, isso é um ganho comparando com o Estado e com o governo federal, que tem uma postura negacionista, como se fosse uma gripezinha, que Covid-19 não é lá essas coisas que o povo está falando, não. Então, teve uma postura responsável, sim, de proteção à vida, num primeiro momento. Oscilou, né, fez uma abertura precipitada dos serviços, depois teve que recuar, porque a curva do contágio e das mortes começou a aumentar rapidamente. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente precisa reconhecer o trabalho que está sendo feito. Agora, na parte econômica, é um desastre total, porque os comerciantes, os pequenos negócios, todo aquele tema que eu trazia antes, ficaram desassistidos, e não é possível. Não pode ser assim, ou a vida ou a economia. Essas coisas andam juntas. A vida precisa de sustentação material, a gente precisa de alimento, a gente precisa de pagar aluguel, precisa movimentar, pagar as contas, né? Então, as pessoas não podem escolher entre morrer de Covid ou morrer de fome, né? Por isso que a gente lutou nacionalmente pela renda básica emergencial, uma luta da oposição que o governo federal depois se apropriou. Ele não queria de jeito nenhum que a gente aprovasse o auxílio de R$600 e agora está querendo acabar com o auxílio, reduzir o valor. A gente sabe muito bem o que está por detrás disso. Mas em Belo Horizonte, o que nós propomos é uma política de diálogo com o setor econômico nas suas mais diversas vocações, para que a gente possa construir políticas de estímulo, apoiando os menores, aqueles que mais precisam do amparo do poder público, porque não podem concorrer com esse mercado desigual, que é injusto também, né? Então, a gente não pode deixar na mão do setor privado que resolva essas questões que são de interesse público. E eu acho que, nesse aspecto, a Prefeitura de Belo Horizonte errou muito feio. A senhora acha, então, que devia ter trabalhado com benefícios para pequenos comércios, benefícios em dinheiro mesmo, ou suspensão de impostos, aluguel social? Qual seria a proposta? E uma outra pergunta ainda sobre um efeito dessa pandemia, que são a questão dos moradores de rua. Qual seria a proposta da senhora para esse público? Sim, todos esses exemplos que você traz, Murilo, de benefícios que poderiam ser gerados, nós poderíamos estudar, né, construir uma equipe técnica, assim como foi feita para a parte epidemiológica, nós poderíamos traçar estratégias de sustentação econômica com base em evidências, né, e buscando também um suporte com os demais governos, né, o que não houve também. O governo federal deixou de se comprometer nesse suporte, o governo estadual idem. Sobre as pessoas em situação de rua, esse é um problema gravíssimo. Belo Horizonte tem um déficit habitacional que é terrível, tem muita luta pelo direito à moradia. Belo Horizonte se constrói nos territórios com muitas ocupações, né? Desde o seu surgimento, várias ocupações hoje regularizadas com toda a infraestrutura urbana, são resultado dessas lutas. Nós continuamos defendendo essas lutas populares e a população em situação de rua precisa de um acolhimento muito respeitoso,
muito digno, muito amoroso, de cuidado mesmo, para compreender as suas necessidades, as suas trajetórias. Nós precisamos de uma política de saúde mental mais fortalecida, com mais investimentos para associar os cuidados com essas pessoas, né? Além dos equipamentos da assistência social, trabalhar esses cuidados em liberdade. Pessoas que fazem uso problemático de drogas precisam de um suporte, não numa linha de repressão, não numa linha de exclusão, mas sim numa linha de trabalhar com ela como um problema de saúde pública mesmo, né? Por isso o consultório de rua, que é uma política bem sucedida em Belo Horizonte, mas que ainda conta com pouquíssimos investimentos na área de saúde, seria uma das estratégias. E trabalhar a população em situação de rua junto com o direito à cultura, o direito à cidade de forma ampla, né? Permanecer no espaço público é direito de todo mundo, não pode ser para alguns e para outras não, né? As praças, as vias são da população de Belo Horizonte. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma e sabendo que quando a gente cuida da população em situação de rua também, a gente está dizendo de uma prioridade que traz para Belo Horizonte um sentido de respeito e de dignidade muito maior, que é para todo mundo. Deputada, a respeito do financiamento de campanha, quais são as fontes de financiamento? De que maneira a senhora pretende levar essa mensagem para o eleitorado de Belo Horizonte, além daquele que a senhora já é bastante conhecida, mas pensando que é uma campanha majoritária? Orion, nas duas campanhas que eu fiz, né, que nós fizemos coletivamente, que deu origem à Gabinetona, nós trouxemos um engajamento de muita gente voluntária, pessoas que se identificam com a gente e que se disponibilizaram a colaborar com a construção das nossas campanhas, doando o que podiam, né? Às vezes doando tempo para divulgar, às vezes doando um talento para produzir algum material. E foram campanhas super baratas. A gente fez com poucos recursos, comparando com outros aí, né, que tiveram votações muito menores, inclusive. Então, campanhas bem-sucedidas, muito baratas, com trabalho voluntário. Nessa eleição agora, a gente tem uma realidade diferente, porque o fundo eleitoral trouxe um recurso maior para o nosso partido, Socialismo e Liberdade. Então, nós vamos ter uma estrutura muito diferente, né, que não é assim exageradamente maior, mas é muito diferente do que a gente já tem de experiência. A gente vai trabalhar com isso e continuar buscando essas adesões. Nós já temos uma rede de pessoas voluntárias que se colocaram à disposição e a gente quer fazer um uso responsável e econômico desses recursos também, né? Mostrando que o sistema político brasileiro não pode continuar reproduzindo essas distorções, né? Em que alguns movimentam fortunas e outros movimentam muito pouco. Então, a gente trabalha pela desconstrução de privilégios na política. Esse é um compromisso do nosso mandato e a gente apresenta isso de várias formas. Então, o financiamento de campanha a gente pode também fazer com vaquinhas online, né? Mobilizando a sociedade. Essa é uma forma também de tornar a nossa campanha mais conhecida. Tá certo. O Band de Eleições vai chegando ao fim. Nós, claro, agradecemos a presença da candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, pelo PSOL, Áurea Carolina. Muito obrigado pela presença, viu, Áurea? Boa noite. Eu que agradeço, André, Murilo, Orion, boa noite. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado, Orion. Prazer, André. Boa sorte, candidato. Obrigado, Murilo. Obrigado, candidato, pela presença. Boa noite a todos. Você pode rever esse programa, compartilhá-lo no YouTube e também no Facebook pelo nosso perfil TV Band Minas. E tem reapresentação também na Rádio Band News FM de Belo Horizonte, sábado às 6 da noite. Boa noite para você e até semana que vem.